Olá, hoje nós vamos falar sobre o princípio da legalidade, talvez o princípio mais importante do direito penal, ou pelo menos um dos mais importantes. O princípio da legalidade, ele tem que ser compreendido na sua dimensão restritiva do poder punitivo do Estado. E por que eu digo isso? Porque quando nós estamos tratando de sistema penal e de processual penal, nós estamos falando das regras através das quais o Estado pode punir uma pessoa. Porém, a gente tem que entender, e pelo menos eu gosto de oferecer a possibilidade desse entendimento, que nós não precisamos, pelo menos do ponto de vista deontológico, ou ontológico, melhor dizendo, de uma regra para punir alguém. Nós sabemos que se nós fôssemos pensar o direito simplesmente como uma vingança privada, como uma metodologia de justiçamento, uma regra de retribuição, nós não precisaríamos, no primeiro momento, da lei, porque bastaria um grupo maior de pessoas, um grupo melhor armado, e aí efetivamente o Estado sempre teria à sua disposição o melhor equipamento punitivo e poderíamos então levar o indivíduo a um suplício interminável, a uma punição sem medida e efetivamente poderíamos levar alguém a qualquer limite da punição. Não precisaríamos sequer de um sistema de justiça, não precisaríamos de julgamento, precisaríamos de bons camaradas e porretes grandes o bastante, numa ocasião em que aquele contra a qual a punição seria veiculada não precisaria ou não teria muito uso para um advogado. Mas se nós estamos falando de um Estado democrático de direito, nós estamos falando de um Estado penal, um Estado punitivo, que deve se manter adstrito à forma da lei como mecanismo de atuação. E nesse sentido, o princípio da legalidade tem que ser entendido como uma baliza que vai determinar os limites da atuação do Estado. Pois veja, se eu estabeleço no artigo 5º, inciso 39 da Constituição, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Se eu estabeleço no artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E quando eu tenho, no artigo 1º do Código Penal, a reprodução desse artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, não há crime sem lei anterior que define, nem pena sem prévia cominação legal, eu estou marcando de maneira repetitiva e coerente no sistema que a única instância capaz de determinar o que é proibido para o cidadão é a lei. E da mesma maneira, a única penalidade que é legitimamente aceita no Estado Democrático de Direito, a única penalidade aceitável do ponto de vista constitucional é a pena que deriva da lei, e não qualquer lei, da lei anteriormente definida na forma que o processo legislativo assim determina. A própria Constituição trará a forma desse processo legislativo, quem são as autoridades competentes para formular essa legislação penal, e efetivamente eu já adianto a vocês, antes que vocês abordem esses estudos mais profundamente no direito constitucional, que a competência é exclusiva da União, ou seja, somente o Congresso Nacional pode deliberar sobre matéria penal, e aí, efetivamente, apenas a lei dará esse limite. E é importante pensar nisso, que quando estamos falando de direito penal, nós estamos falando de intervenção na liberdade do indivíduo, na liberdade do cidadão, e a única forma de o Estado intervir na liberdade do cidadão dentro de um Estado democrático de direito é através da lei. Daí que o princípio da legalidade é um dos princípios fundantes do Estado Democrático de Direito. E é justamente porque esse Estado Democrático de Direito, ele é de direito justamente porque se atém à lei. Quando o Estado deixa de ater-se à lei, ele passa a uma outra forma, normalmente a forma de uma tirania. Nesse sentido, a legalidade ela assume uma multiplicidade de papéis. Nós podemos entender a legalidade, por exemplo, como o princípio da anterioridade, né? Vamos retomar aqui o artigo 1º do nosso Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a pena deve ser estabelecida anteriormente ao delito. A pena não pode ser estabelecida a posteriori. Nesse sentido, a legalidade ela serve como uma impossibilidade de a punição seguir para além daquela forma anteriormente combinada. Ou seja, não dá para estabelecer a pena depois que o fato foi cometido.
De certa maneira, é a lei que vincula a atribuição da responsabilidade penal. Nesse sentido, a gente precisa entender também que quando eu estou falando de um princípio tão importante como o princípio da legalidade, o outro aspecto que eu preciso atentar é o aspecto da taxatividade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o princípio da legalidade ele não vai permitir interpretações extensivas, né? Ele não vai permitir interpretações extensivas. O princípio da legalidade, quando está sendo observado do viés da taxatividade, ele não vai permitir que a gente faça uma interpretação abrangente, uma interpretação que vá além daquela que está estritamente colocada. É um brocado do garantismo do Luigi Ferrajoli, o Luigi Ferraioli, né, na melhor pronúncia, que nullum crimen sine lege stricta. Daí que um dos princípios decorrentes do princípio da legalidade é o princípio da anterioridade da lei, já falamos, e o princípio da taxatividade da lei, ou seja, não é possível fazer uma interpretação extensiva ou analógica quando estamos falando de direito penal. É claro que as regras do processo penal, sobretudo no artigo 2º, vão trazer, ou no artigo 3º do Código de Processo Penal, vão trazer, artigo 3º, né, agora mais propriamente me recordando, vão trazer a possibilidade de que a gente tenha realmente uma interpretação extensiva lá nas regras processuais. Mas se eu estou falando de direito material e eu estou dizendo que é proibido usar drogas e a lista da portaria da Anvisa SVS 343 de 98, SVS 344 de 98, vai estabelecer a lista das drogas proibidas e naquela lista de drogas proibidas não consta a salvinorina A, passou a constar em 2012, mas se antes disso não constava a salvinorina A como uma substância proibida, eu não posso fazer uma analogia com, por exemplo, o ácido lisérgico, que era um alucinógeno, já estava ali anteriormente previsto. Então, se vale para LSD, então também valerá para a salvinorina A. Né? Da mesma maneira, se eu tenho lá a proibição do tetrahidrocannabinol 9, né, delta tetrahidrocannabinol 9, como uma substância proibida na Anvisa, o delta tetrahidrocannabinol 8 não é proibido. Por quê? Porque não está taxativamente colocado na norma penal. Isso é muito importante de ser considerado, sobretudo porque, quando nós estamos falando, é preciso que a gente tenha em mente porque que a gente vai efetivamente entender, que aqui, no campo do direito penal, não é possível essa abrangência, não é possível fazer uma abrangência no campo do direito penal. A taxatividade, então, ela também é uma decorrência do princípio da legalidade. Nós podemos falar também do princípio da legalidade da perspectiva da reserva legal, na medida em que somente lei propriamente dita pode efetivamente criar o crime. Né? Então é muito interessante pensar que não há crime sem lei anterior que o defina, ou seja, é preciso que a lei seja o veículo da criação da norma. Nesse sentido, o princípio da reserva legal garante que não são portarias, não são atos administrativos, não são outros atos normativos quaisquer aqueles que poderiam efetivamente engendrar a percepção do crime, né? Então, efetivamente, a gente teria que considerar que somente a lei, em sentido estrito, pode efetivamente gerar esse efeito de criminalizar uma conduta, ou seja, proscrevê-la da sociedade. Certo, pessoal? Esse é o princípio da legalidade, estou considerando ele em 3 aspectos aqui. É claro que existem outras derivações que nós podemos fazer do princípio da legalidade, né? Sobretudo quando nós vamos falar do princípio do devido processo legal, né? Que é um princípio do processo penal também aplicável aqui ao nosso direito penal, e efetivamente assim a gente pode considerar que as derivações do princípio da legalidade são muitas, sendo esse talvez um dos princípios mais fundadores, mais definidores do direito penal. Certo, pessoal? Muito obrigado. Vamos aos próximos vídeos.